Olá pessoal, estou aqui de volta e para você que ainda não me conhece, eu sou o Matias. E eu estou em um lugar diferente aqui, você pode ver que é um lugar diferente de onde eu sempre gravo os vídeos. Aqui é uma lagoa e um parque industrial que tem por aqui, não tem empresas ainda. E aí é bem deserto aqui. Aí eu gosto sempre de fazer caminhadas aqui nesse parque umas 3 vezes, 4 vezes por semana. E hoje eu decidi fazer esse vídeo aqui nessa paisagem bonita aqui no fundo. Nós vamos falar sobre um carinha que poucas pessoas sabem que existe, outras sabem, mas não admite, outras têm mesmo um preconceito contra a palavra, porque conotação, né, tem uma conotação assim meio esquisita, é ele, ego. Só que na verdade o ego, ele é uma programação mental, né? O ego não é uma entidade viva, é uma programação. Eu vou falar aqui sobre ego com a visão mais das tradições orientais, né? Principalmente na visão do Osho, porque tem a questão do ego na psicanálise, né? Que é a visão de Freud. Só que eu prefiro essa visão mais oriental, mais profunda, né? O Freud, ele era um psicanalista, então ele observava a mente, observava o comportamento do ser humano de fora, enquanto que os mestres observam o comportamento de dentro, né? De dentro para fora, né? Na auto-observação. Então eu vou falar sobre ego de uma forma aqui meio desprovida de conceitos, desprovida de ter um objetivo psicanalístico ou qualquer coisa do tipo. É mesmo uma observação e que com certeza vai contribuir aí para você começar a ver as coisas de uma forma diferente na sua vida. Então ego é basicamente programa, né? Assim como um computador, ele quando novo, ele não tem nenhum programa, e aí depois você instala nele o programa, e aí toda vez que você liga ele na tela já aparece ali, né, os aplicativos, aparece toda a funcionalidade do computador. Da mesma forma, quando nós éramos crianças, bebezinho ainda, que não tinha nenhum programa, não tinha uma linguagem, nós não sabíamos o que falar, nós não pensávamos, bom, enfim, não tinha nada, né, nos primeiros meses ali. E aí depois vai colocando os programas, e enfim, chega uma certa idade que você é um ser já com uma personalidade definido, né? Então quando você dorme, é como se desligasse o computador. Todos os programas, eles também se acalam, né? Ele fica quieto, né? Ele se acalma, vamos dizer assim. E aí o computador fica tela preta, você está dormindo. Mas quando você acorda de manhã, que você acordou, todos os programas, né? Vem ali as definições, eu sou, vou colocar aqui exemplo, né? Eu sou o Matias, então eu tenho um nome, eu faço isso na vida, eu faço aquilo, é assim que é o meu comportamento, assim que é a minha personalidade, enfim, toda aquela identidade sua volta, né? Quando você acaba de acordar de manhã, aí surge, né, a sua identidade, que nós chamamos de identidade. Mas nós vamos ver que tudo isso é um programa, é uma programação. O conceito começa logo quando, nos primeiros meses de vida, por exemplo, como eu falei, a criança ela não tem nenhuma formação, não tem nada. Ela não tem consciência dela também, né? A criança ela só consegue ver fora, ela não tem consciência de que ela existe. O bebezinho ali com até mais ou menos 10 meses, 1 ano de idade, ela não tem consciência dela. Ela só consegue ver os objetos fora, as coisas fora e a ideia é da mãe, né? O pai, as pessoas que cuidam dela, que estão em volta ali, que dão carinho. Então, assim, se ela tiver alguma necessidade física, de fome, essas coisas que o corpo pede, e aí ela começa a chorar e alguém chega para cuidar dela, então, assim, ela sente aquilo, né? Mas ela não tem uma mente analítica ainda para poder julgar essas coisas. Ela simplesmente observa, sem julgamento, sem nenhuma análise, né? Você está entendendo o que eu quero dizer? Sem nenhuma análise. Ela é, vamos dizer assim, um mestre, né? Só que ainda não está consciente dela. Mas ela não tem uma mente analítica. E aí, então, ela vai crescendo, né? Quando chega ali a hora de começar a falar o nome papai, mamãe, o nome dela, ela tem uma certa confusão, né? Do tipo assim, se o nome dela for Maria, por exemplo. Aí ela vai falar, Maria quer mamadeira, mamãe. Maria quer isso, mamãe. Tipo, ela não tem uma identidade ainda, eu quero, né? Não existe um eu ainda, o eu não foi criado. Então ela fala assim, aí a mãe, por exemplo, fala,
filha, não é Maria que é mamadeira, é eu quero mamadeira, mamãe. Isso aqui é um exemplo, tá? Mas é assim, basicamente, que começa a identificação. Então não existia o eu. Ela começa então a ver que existe o eu e existe eles, né? E existe nós. Começa toda a separação. Agora existe pessoas lá, existe eu aqui, existe objeto lá, existe... E enfim, vai crescendo essa programação. E aí uma coisa bastante interessante é que nesses primeiros anos de vida, como a criança não tem uma mente analítica para falar eu concordo com isso ou eu não concordo, então o que acontece? Ela ali com um computadorzinho totalmente receptiva, né? Aí ela começa a ver os comportamentos dos pais dentro de casa, o que eles falam, e ela absorve tudo aquilo. E ali nasce todas as crenças religiosas, nasce os valores sobre dinheiro, nasce os valores sociais, né? Sobre casamento, sobre relacionamento, sobre, enfim, toda a cultura. Por exemplo, ela é pequenininha, novinha, e aí a mãe dela fala, ou o pai, filhinha ou filhinho, vamos orar para Papai do Céu. Aí ela, quem é Papai do Céu, por exemplo? Papai do Céu é assim, assim, assado, ele vive lá nos céus, rodeado de anjos e não sei o que, né? Começa toda aquela questão ali. E aí então ela começa a absorver aquilo. Como ela não tem uma mente analítica, ela acredita que aquilo é um fato, é uma verdade, lógico, né? O pai é uma autoridade para ela, a mãe é aquela pessoa que está ensinando para ela. E aí ela absorve aquilo, e aí ela começa então já a aceitar aquilo como uma verdade. Ela começa a crescer, e aí já está definido que existe o Papai do Céu, existe toda uma hierarquia, enfim, né? Aqui vamos falar sobre a parte espiritual, vamos dizer, a parte religiosa. Sobre dinheiro, papai chega em casa, mamãe, e fala que trabalhar é duro, é árduo, e que você trabalha muito, que não tem recompensas financeiras, que o chefe não presta, que o governo não presta, que não sei o que, coloca um monte de culpa em coisas fora, né? As coisas fora que acontecem, e a criança absorve aquilo. Quando a criança cresce, né, ela começa a ter a mesma análise que os pais tinham, né? Que trabalho é duro, é difícil, é árduo, e que não traz as recompensas que se espera, os ganhos são pouco e muito trabalho, enfim. Isso aqui eu estou sendo muito breve, não estou aprofundando sobre o assunto, mas é basicamente isso. Sobre os valores sociais, né, como casamento, por exemplo. Se nós formos olhar, ao longo dos séculos, teve uma visão diferente sobre isso, né? No passado, por exemplo, a menina já nascia e quando ela se tornava ali na pré-adolescência, já ali para os seus 7 ou 10 anos, ela já começava a ouvir e entender que a mulher, vamos dizer, alguns séculos atrás, ela tinha que ser submissa totalmente ao marido. E que sorte dela se ela arrumasse um marido bom, porque senão ela estava ferrada, né? E que ela ia ter que conviver com esse marido a vida toda e aguentar tudo que teria que aguentar, né? Tudo que ele teria que viver, enfim. Que ela não ia ter um emprego, que ela ia ser a dona de casa, que ela ia cuidar das crianças, dos filhos, do lar, essas coisas. Então as meninas já cresciam programadas a aceitar isso, né? Porque era o valor social daquela época. E aí, bom, existiam vários valores sociais que hoje em dia nem existe mais, né? E sempre foi assim, sempre está mudando os valores sociais. Só que uma coisa bem interessante a ser observado aqui é que a nossa sociedade, ela não tem um interesse na sua essência, né? Na sua mais alta consciência. Ela tem valor que você seja uma máquina, né? Para servir o sistema, para servir a sociedade. Então, tudo foi programado ao longo do tempo dessa forma. A política, a religião, né? As religiões, a cultura de um modo geral, para você ser esse robô, essa máquina que vai sempre trabalhar em favor do sistema, da sociedade, e não de você. Porque se você começar a ficar muito consciente de si mesmo, você começa a ficar perigoso, você começa a não querer seguir essas regras, esse sistema, né, imposto. Então, para a sociedade isso não é bom. É melhor você ser educado de uma forma flexível. Então, quando você chega na escola, nos seus primeiros anos, ali tem toda uma formação, né? Aquela formação acadêmica ali, seca, que faz com que mate a sua criatividade verdadeira, né?
Parece que é meio contraditório dizer isso, que a escola mata a criatividade, mas de fato a escola mata a criatividade. A escola tem interesse que você seja um bom aluno, mas para você ser um bom aluno, você não pode ser você tem que seguir aquilo ali que eles ensinam. Então, se você tirar notas altas sobre aquilo que eles estão ensinando, significa que você é um aluno bom. Se você for um cara que pensa de uma forma diferente, você não encaixa nos padrões. Por que isso? Porque se você for um cara muito diferente, você não vai servir o sistema. E para a sociedade isso não é nada bom, né? Já pensou se as pessoas elas fossem mais rebeldes, não servir ao sistema, e elas tivessem autonomia, né? Ia criar uma verdadeira, assim, anarquia, vamos dizer, entre aspas, né? Só que não seria uma anarquia, vamos dizer, ruim, se o ser humano tivesse consciência. Enfim, isso é uma questão mais ampla, não vou alongar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas basicamente, de uma forma resumida, você se torna um centro falso. E é por isso que não pode existir aí, no caso, a felicidade. A pessoa não pode ser feliz com um centro falso, né? E essas programações que chamamos de ego é um falso centro. Você passa o seu dia todo ali fazendo essas coisas, mas quando chega a noite, quando chega a hora que você coloca a sua cabeça no travesseiro, você começa a ver a falta de algo, parece que algo está esquisito, não está, parece que você, alguma coisa está errada, começa ali uma certa insatisfação. E é por isso que existe tanto entretenimento cada vez mais, né? Diversões, enfim, e drogas e todo tipo de coisas que você possa se envolver. E nas últimas décadas ainda mais, né, depois que surgiu o lindo aparelho, o smartphone, que surgiu o computador, que surgiu a internet, então o ser humano hoje ele tem entretenimento assim, a rodo, né, enquanto que alguns séculos atrás, aquelas pessoas que viviam no meio da natureza, eles eram muito mais simples, eles não tinham toda essa complexidade, eles não tinham todo esse conhecimento, eles não tinham tanta ansiedade, e era muito feliz, eles eram felizes totalmente assim. Lógico, tinha seus conflitos também, porque o ego, como é uma programação, mesmo se você nasce em uma sociedade, ou se você nasce no meio do mato lá, você vai ter um ego, mas o ego ele é amplo, como eu disse, né? O ego ele pode se manifestar de uma forma muito intensa, de uma forma mais distraída, enfim, ele tem, vamos dizer, do ponto 0 até o 10, e entre esse 0 e 10 existe uma variação. Mas aquelas pessoas que nasciam no interior, elas eram pessoas simples, né? Pessoas que você sentia nelas, a grande maioria, uma certa assim despreocupação. Elas não tinham tanta preocupação quanto hoje, né? O ser humano tem, o ser humano está muito ansioso, está muito desesperado, porque as coisas podem não acontecer como ele espera, pode não dar certo. O passado foi assim, o passado foi aquilo, existe uma pressão de todos os lados, né? Uma criança hoje com 7 anos, ela já tem, que ter tantas obrigações, tantos deveres, com uma criança com 10 anos. E lá naqueles anos, séculos, aquelas décadas passadas lá, não era assim, não era dessa forma, né? Inclusive eu estava vendo um vídeo do Augusto Cury, embora eu não acompanhe muito o trabalho dele, mas eu estava vendo uma entrevista dele, que ele relata, ele conta que ele está fazendo um estudo, e ele tem previsto que metade da humanidade nas próximas décadas vai ter ansiedade excessiva, né? Muito alta ansiedade, vai ter fobias, vai ter vários problemas aí devido a essa quantidade de informações. Ele até conta que hoje uma criança de 7 anos, ela absorve, ela retém mais informações do que um imperador romano naquela época, né? Então o imperador romano, ele tinha ali as ele tinha que ter ali o seu conhecimento, né? Mas era um conhecimento, para aquela época, se for comparado a hoje, era praticamente nada, né? Enquanto que hoje uma criança de 7 anos, de 8 anos, ela absorve tanta coisa que aquilo cria uma explosão na mente dela, é sobrecarga, né? Vamos dizer que é muita energia, é uma sobrecarga na vida dela, então ela já fica toda ansiosa, ela já fica frustrada, com medo, né? Porque existe uma avaliação. Existe uma avaliação da escola, existe uma avaliação da sociedade, existe uma avaliação da mídia que ela olha e fala, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, né? E aí a gente já começa, quando você cresce, né, e você começa a avaliar que o sucesso é você ser
Ah, cara, se você não for muito rico, se você não tiver muito dinheiro, se você não tiver um casamento bonito, se você não tiver isso, se não tiver aquilo, você não é a pessoa bem-sucedida, né? Você está sendo um fracasso. Então, nas últimas décadas, nos últimos anos, na verdade, né? Se você não ter cuidado, você vai se sentir um lixo, porque quando você navega na internet, por exemplo, né? E hoje a internet ela alcança milhares, milhões, né? Bilhões de pessoas, na verdade, bilhões de pessoas, na verdade, né? Então, quando você navega na internet, só vê ostentação, o nego mostra isso, mostra aquilo e fala assim, de um certo modo, de uma forma meio sutil, que se você não ter aquilo, você é um fracassado, você é um desprovido, né? Você não é ninguém. E aí existe uma luta acirrada para as pessoas conquistarem, ter. Não que eu seja contra isso, lógico que não, com certeza. Eu quero e eu trabalho para que o ser humano, ele realmente seja abundante em todas as áreas, né? Tudo que o ser humano tem necessidade, que ele consiga. Mas se você não entender a sua natureza do ser, se você não entender mais sobre a consciência e ir mais fundo sobre isso, se torna um problema muito sério. Então, aquelas pessoas que mostram isso e que falam e prometem que vai fazer você conseguir isso, conseguir aquilo e outro, mas elas não trabalham essa parte da sua natureza do ser, mas sim só você ter, é um sério problema, né? Porque você não vai resolver as suas frustrações. Você vai conseguir, mas aquilo logo perde o sentido, você quer outra coisa e você vai estar avaliando sempre com uma visão de fora, né? Você vai estar sempre se comparando. Não tem nada a ver eu falar sobre isso aqui, né? Mas como serve como exemplo, não é uma crítica, não é uma avaliação, mas eu lembro que alguns anos atrás o Eike Batista, eu não estou falando mal do cara aqui, longe disso, mas o Eike Batista ele já era o cara mais rico do Brasil, né? E ele queria ser o cara mais rico do mundo, né? Então, se o cara tinha bilhões, né? Mas ele não estava totalmente satisfeito. Ele queria ser o cara mais rico do mundo, que aí ele seria mais feliz, né? Ele chegaria ao topo, né? Mas eu não estou aqui para julgar isso, se certo ou errado ou não. Mas eu estou dizendo que é uma ideia de ver as pessoas como bem-sucedidas, né? Mas está muito longe disso, muito longe disso. Isso precisa ser reavaliado, porque isso tem levado o ser humano cada vez mais a frustrações, a problemas psicológicos, enfim, de todos os níveis, doença. E não sou eu que estou falando isso. Você pode aí navegar na internet, você pode observar aí a mídia falando o tempo todo, né, de que quanto sofrimento que existe no mundo, quanta doença existe no mundo. Mas o ego, ele tem seus truques, né? Porque às vezes a pessoa fala, eu não vou me apegar a coisas materiais, eu vou ser um cara mais desapegado, vou me tornar um santo. E aí ele acha que ele está fazendo isso porque ele está indo para o centro, né? Quando na verdade o ego está mudando de máscara. Existe até a história, né? Não é verídica, mas é uma história, é algo com uma metáfora, é bom de ser entendido. Mas o rapaz, logo cedo, ele decidiu que ele queria ser santo, uma pessoa santa, pura, né? Então ele passou a vida dele inteira resistindo às investidas do diabo. O diabo sempre tentava ele de alguma forma ou de outra e ele resistiu. Até ele ficou bem velhinho, já lá na casa dos seus 80 anos, 82 anos por aí. E aí o diabo desistiu dele, né? O diabo falou, não tem como eu convencer você. De fato, eu desisto. Você é um santo. Aí, naquele momento, ele deu um pulo de alegria e falou, eu consegui. Até que enfim eu consegui. Começou a comemorar. O diabo falou, então achei seu ponto fraco. Era isso que você estava buscando, né? Então, tudo que ele fez a vida toda foi jogado por água abaixo, porque é o ego, de qualquer forma, né? Você querer fazer algo lutando contra tudo para você parecer algo que você não é, né? Você está de outra forma criando um ego. Mas assim, nós não podemos julgar o ego como algo ruim, porque ele é necessário, né? Nós estamos no mundo físico, na dimensão 3D, então, queira ou não, nós já desenvolvemos de forma instintiva, de um certo modo, o ego, né? Porque é através desse falso centro que nós descobrimos o verdadeiro centro, né? É através da busca por algo mais profundo que nós vamos encontrar o centro, né? Que é a essência.
Então não podemos julgar o ego como algo ruim, mas nós podemos trabalhar ele para poder ir cada vez mais para o centro. Mas é impossível uma pessoa nascer e crescer sem um ego. Mesmo se ela nascer no meio do mato, meio selvagem, como o Tarzan, ainda assim ele vai ter um ego, né? Um ego bem pequeno, né? Mas ainda assim um ego. E aí, independente da cultura que ele nascer, ele vai carregar aquele ego, que eu disse que é uma programação, né? Mas você pode compreender ele, estar consciente, e ele não vai mais ter poder de controle sobre você. Ele vai ser um servo, né? Ele vai te servir, ele vai ser realmente um cara, né? Entre aspas, né? Que ele é um programa, mas ele vai ser um cara que vai ser seu funcionário, por exemplo, assim. Então você não vai mais ficar com medo dele. Quando você não tem consciência, você tem medo dessa programação, né? Tem medo desse desconhecido que existe dentro de você, que você não sabe quem é. Mas aí, de acordo com a consciência, que ela vai ampliando, você vai se tornando cada vez mais consciente. E aí o ego ele vai sendo dissolvido. Bom, então para resumir, para esse vídeo é isso, né? O ego ele é a programação, e essa programação ela muda de acordo com o tempo, né? Com o século que a pessoa vive, aquela época, né? Muda de acordo com os valores sociais, muda de acordo com os valores familiares. Ele é bem flexível, mas não deixa de ser essa programação que é o ego. Então, para esse vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar aqui sobre como que você faz para ir cada vez mais se livrando do ego, né? Matando o ego. Para o vídeo não ficar muito longo, eu não vou falar aqui nesse vídeo, mas aí eu vou fazer um próximo vídeo, que é a continuidade desse aqui, nós vamos conversar mais sobre isso. Mas por hoje, para resumir, basicamente você viu como é que a programação, né, que nós chamamos de ego, ela surge, né, quando você é criança, e ali você começa reter de todo o mundo, de toda a sociedade, esses valores, e de acordo com isso você vai criando a sua avaliação, a sua personalidade, que é o falso centro. E aí então, quando você já está grande, né, e adulto, você se vê perdido, porque existem milhares de vozes na sua cabeça: faça isso, faça aquilo, não faça isso, não faça aquilo, isso não pode ser feito, isso está errado, isso está certo, é assim que funciona. E aí você fica totalmente louco, porque você não é nada disso, e parece ser, porque você não tem uma identidade você não tem consciência do seu centro, né? Então acaba se tornando um verdadeiro inferno, assim. E aí o que acontece? A pessoa, ela não consegue observar isso, não tem um sistema de ensino aqui na nossa cultura, né? No Ocidente, são poucos. Então as pessoas, elas se envolvem com as distrações, né? Se ocupar com a mente, ocupar, cada vez mais para não ter tempo. Só que isso não faz com que você se torne mais feliz. Já nas culturas orientais, eles trabalham mais isso, né? Mas aí quando chega um ponto muito intenso, aí é a hora que você nota isso e a hora que você vai procurar uma solução, que é o que nós vamos falar no próximo vídeo. Então por hoje é isso, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua atenção. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, deixe seu comentário, faz uma pergunta aí, enfim, comenta alguma coisa aí, dá o seu like, isso faz com que o YouTube perceba que o vídeo é relevante e leva para mais pessoas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.